Olá, minhas crianças! Vamos iniciar nossa videoaula? A disciplina do dia é Ciências. Revisão de conteúdo. Vamos iniciar falando sobre o que há no ambiente. No ambiente é possível encontrar seres vivos e componentes não vivos. Os componentes não vivos podem ser classificados em componentes construídos e componentes naturais. Todos eles se relacionam uns com os outros. As teias de aranha, os ninhos das aves e as moradias dos seres humanos são exemplos de componentes construídos, pois são criados pelos seres vivos. Aqui vocês podem ver alguns seres vivos: o pássaro, a árvore. Os seres humanos, os peixes, as formigas e as árvores são alguns exemplos de seres vivos. A água, o solo, o ar e a luz solar são componentes naturais. Não foram criados pelos seres vivos, tá? Algumas crianças podem confundir os componentes naturais com os seres vivos, mas eles não são, tá? Eles fazem parte da natureza. Aí nessa imagem vocês estão vendo componentes seres vivos, são patos, as gramas e os componentes construídos, as casas, prédios. Os componentes naturais, vamos ver quais são. Os componentes não vivos podem ser construídos ou naturais. Veja a seguir alguns componentes naturais do ambiente. Primeiro é o ar. É necessário para a respiração da maioria dos seres vivos. Depois, a luz solar. Ilumina e aquece o nosso planeta, a Terra. As plantas precisam da luz solar para produzir seu alimento. A água. Os seres vivos precisam da água para sobreviver. A água também é um ambiente no qual habitam muitos seres vivos. O solo é a superfície do planeta. As plantas se fixam no solo. Os animais, como o tatu e as formigas, constroem seus caminhos. Nessa imagem ainda vocês podem ver cada exemplo, tá? A luz solar. Vamos falar sobre ela, que o nosso exercício vai abordar esse conteúdo. Ao olhar para o céu durante o dia, podemos ver o sol. A luz e o calor do sol são fundamentais para manter a vida no planeta Terra. O calor do sol é uma das causas de a temperatura em nosso planeta ser amena. E se não fosse por esse calor, a Terra seria tão gelada que não existiria vida nela. O sol também é essencial para o planeta, para as plantas, Elas precisam da luz solar, além de água e ar para produzir seu alimento. Aí estão os exemplos. Aqui está outro exemplo de ser vivo, né? A capivara. Lá na outra imagem anterior, vimos uma abelha retirando o néctar. Temos também a imagem de uma flor, da luz solar. E vamos ver aqui essa descrição. Isso aqui é uma capivara. A grama precisa da luz solar para produzir seu próprio alimento e assim crescer e se reproduzir. A capivara precisa da grama para se alimentar e manter-se forte e saudável, e por sua vez serve de alimento para o carrapato.
O carrapato é alimento do chopin, uma ave que também se alimenta de alguns frutos. A luz solar afeta então todos os seres vivos. Quer dizer que um depende do outro. É uma cadeia de ser vivo, uma cadeia alimentar, também nessa imagem retrata. O início e o fim do dia. Todos os dias, o sol nasce em uma direção do horizonte, percorre o céu e se põe em outra direção. Esse movimento é chamado de movimento aparente do Sol, porque pensamos que é a Terra que se movimenta, mas não é, assim como aprendemos. Vejam só como acontece. Do lado leste, o Sol nasce, e do lado oeste, o Sol se põe. O caminho que o Sol percorre no céu, representado pela seta vermelha, segue aproximadamente a mesma direção e sentido todos os dias. O Sol surge no horizonte na direção leste e se põe na direção oeste. E vocês estão vendo as direções norte, sul, leste e oeste. O nascer do sol marca o início do dia e o pôr do sol marca o fim do dia e o início da noite. Nesses momentos, se não houver muitas nuvens, o céu pode ficar alaranjado, avermelhado ou rosado. Aí está um lindo pôr do sol visto do canal da Barra da Tijuca, no município do Rio de Janeiro, lá em 2016. A fotografia foi tirada. Essa linda imagem. Esses foram os conteúdos que o exercício de vocês vai abordar. Espero que todos tenham prestado atenção nas explicações e na leitura também. Vamos para o exercício. Preparem-se aí. Já abriram o livro de vocês? Coloquem na disciplina de ciências. Agora iremos fazer os exercícios. Prestem bastante atenção. Vamos começar lendo o texto. A seguir, depois faça o que se pede. O susto dos coleirinhos. A chuva não parava. Isso preocupava a passarinhada. O passarinho novo que havia nascido no ninho, bem perto da janela da casa da fazenda, estava em perigo. Os pais coleirinhos tinham decidido fazer ninho naquela árvore. Foi um erro. A árvore era bonita, florida, mas era pequena. Na verdade, era um arbusto, uma planta que não cresce muito. O filhote nasceu bem bonito, apesar da falta de penas. Isso é comum, porque passarinho nasce pelado que nem gente. Realmente, quando o passarinho vai crescendo é que vai criando as asinhas. Vocês estão vendo essa imagem no livro de vocês? É linda. A mãe alimentando o seu filhote.
Agora vamos para o 7º. Observe as cenas a seguir e responda as questões. Vamos ver. Tem duas crianças brincando com o quê? Com um catavento, não é? Vamos ver o que ele está falando. Como o catavento gira se ninguém está soprando? Como é, minha gente? Me respondam. Como você responderia a pergunta feita pelo menino? Então, vocês podem colocar aí na resposta do livro de vocês. O catavento está girando por causa do vento. Capricha na letrinha, tá bom? Oitavo. Em grupo, desculpam as questões e depois anotem as respostas. Como você se relaciona com componentes naturais? Letra B. Como vocês se relacionam com componentes construídos? Como vocês se relacionam com os outros seres vivos? Aqui vocês vão responder individualmente. Vocês podem obter ajuda do papai e da mamãe, tá certo? Lembrando que os componentes naturais é tudo o que tem na natureza, seja ele vivo ou não vivo, tá bom? E os componentes construídos são aqueles feitos pelos animais, por exemplo, um ninho, uma teia de aranha, ou casas, prédios, e seres vivos, seja ele animal ou vegetal. Terceiro, pinte os quadradinhos de acordo com o nome escrito nelas. Seres vivos de vermelho, componentes naturais de verde e componentes construídos de azul. Então temos aí algumas imagens: borboleta, ser humano, peixe, árvore, ponte, solo, teia de aranha, água, prédio, ar, ninho de ave. Depois vocês vão elaborar uma frase utilizando o termo ambiente e 3 palavras dos quadrinhos pintados de cores diferentes. Boa sorte, tá bom? Então vamos lá fazer um teste. Borboleta é o quê? Ser vivo, componente natural ou componente construído? Ser vivo, muito bem. Então vocês vão pintar de vermelho, tá certo? Agora o 4º. Avalie os elementos das imagens abaixo. Depois desenhe a posição em que o sol deve estar em cada imagem. Vocês devem inferir a posição aproximada do sol do céu com base na análise das sombras dos elementos. Então vocês vão observar na imagem como vocês acham que está o período, se é manhã, tarde ou noite, mas vocês estão vendo que no primeiro é manhã e no segundo é tarde, né? Já de meio-dia. E para concluir, por que é importante proteger do sol entre as 10 da manhã e 4 horas da tarde?